Oi. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, pela Rádio Maquinique FM, pela Rádio Tarantim FM. Iniciamos nossa reunião da CEI, CPI especial de inquérito. E hoje ouviremos as testemunhas. O senhor Sérgio Guimarães, Giovanni Sérgio Guimarães, Gimaldo, senhor Jean, senhor Anselmo, senhor Gilberto Malaquias. Porém, o senhor Gilberto ainda não chegou, mas por mensagem avisou que está chegando. Começamos a nossa sessão com a presença do nosso relator da comissão, Roberto Mares, presidente da comissão, Silvani Santana Teixeira, nossa designada como secretária, a advogada Ilkaren Ribeiro, com a presença, já agradecendo a presença do doutor Rodrigo, o nosso jurídico, que se encontra aqui presente. Gostaria que o senhor mostrasse a dele, porque foi cobrado, a presença dele, e hoje ele está aqui presente, mas sempre esteve com a gente, durante o processo, doutor? Sempre à disposição, online, nos ajudando, colaborando com a gente. E a gente agradece a presença do Senhor aqui hoje. E eu convido a todos, para que levamos a Deus em oração, antes de começar a leitura da ata da segunda reunião. Também começamos essa sessão com a ausência do vereador, o membro vice-presidente, Luandes Ezequiel, que por telefone avisou que se encontra em viagem e não comparecerá à reunião. Eu convido a todos a ficar de pé, e elevarmos a Deus em oração. Peço ao relator Roberto Mares que eleve a Deus. Boa noite a todos. Oremos. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por o dia. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. Abençoe essa noite, Pai. Abençoe cada um que aqui se encontra. Que tudo que venha a ser dito aqui, venha a ser feito, seja feito conforme a verdade. Deus abençoe cada um de nós e fica conosco hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Como em todas as reuniões, a gente, relembra que estamos aqui no objetivo de esclarecer a lisura, se aconteceu ou não, dentro do nosso município. Então, a gente é apartidário, a gente tem essa função de buscar, compreender, tentar compreender, buscar aqui e mostrar para a população se houve ou não. Nós recebemos a denúncia e temos essa obrigação para com a população. Então, hoje, vocês estão aqui, na condição de testemunha e devem falar a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. É bom a gente falar a verdade, porque se caso cometeu o crime de falso testemunho, aí você passará a ser o investigado,
Mas aí a gente vai estar enviando, se caso houver, a gente vai estar avisando vocês, né, qualquer participação dos ilícitos, se houver, serão informados e passarão a ser investigados. Neste momento, eu convido a secretária a fazer a leitura da ata. Pode entrar, gente. Pode vir. Quero registrar a presença, né, do senhor Gilberto Malaquias, também como testemunha. Vou pedir ao senhor que vá para a salinha lá também. Boa noite a todos. Ata da segunda reunião da SEI 01/2023, destinada a investigar e apurar irregularidades na contratação da empresa Jardim Auto Center LTDA, da titularidade do vice-prefeito do município de Maikinique. Às 6h30 do dia 6 de junho de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Maikinique, realizou-se a segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito SEI 01/2023, sob a presidência da vereadora Silvania Oliveira Santana Teixeira, com a presença dos demais membros da referida comissão, sendo esses os vereadores Luanderson Ezequiel Brito dos Santos e Roberto Mares dos Santos. Aberta a reunião, a presidente, vereadora Silvania Santana, solicitou ao vereador Roberto Mares que fizesse uma oração. Em seguida, requereu à secretária e o Karen Ribeiro Lima que fizesse a leitura da ata da última reunião e dos expedientes. Não havendo expedientes, seguiu-se para o início das oitivas. Sendo assim, a presidente convidou os 3 depoentes para se sentarem à mesa. Sendo eles a senhora Nívia Ferraz Freire Silveira, secretária municipal de Finanças, o senhor Tiago Silveira Santos Jardim, secretário de Transportes, e o senhor Ricardo Batista Silveira, fiscal de contratos e diretor do Departamento de Compras e Almoxarife. Continuando, os vereadores Roberto Mares e Luanderson Ezequiel fizeram uma breve explanação dos objetivos e propósitos da comissão, bem como salientou os direitos e deveres das testemunhas. Na oportunidade, o vereador Luanderson Ezequiel renovou e reiterou o requerimento verbal para que a assessoria jurídica designada Pires e Bentecu Sociedade de Advogados esteja presente em todas as reuniões realizadas pela comissão. Em seguida, a presidente relatou a ausência da prefeita Valéria Silveira, convidada para a oitiva nessa reunião, e do vice-prefeito Kaique Jardim, que impetrou habeas corpus frente ao Poder Judiciário e ora foi concedido. Prosseguindo, o relator, vereador Roberto Mares, iniciou a oitiva solicitando que os depoentes respondessem algumas perguntas. Conseguinte, é passada a palavra ao vereador Luanderson Ezequiel, que, pela ordem, realiza alguns questionamentos aos depoentes e convoca o senhor Pedro da Silva Machado, borracheiro, que compareça à reunião do dia 16 de junho de 2023. Após o rito, a presidente, vereadora Silvania Santana, agradece a presença e a disponibilidade das testemunhas presentes e passa a palavra ao relator, vereador Roberto Mares, que reitera o seu convite à prefeita Valéria Silveira e ao vice-prefeito Kaique Jardim para que se façam presentes na reunião do dia 15 de junho de 2023. Seguindo, passa a palavra ao vice-presidente, vereador Luanderson Ezequiel, que na oportunidade frisa a inconstitucionalidade de convocação dos chefes do Poder Executivo a depor em uma SEI. Ainda requer que o vice-prefeito, na qualidade de empresário proprietário da empresa Jardim Auto Center LTDA, através do seu procurador jurídico ou preposto, representante de sua empresa, venha a prestar esclarecimentos ou envie para esta comissão, por documentação, as suas aclarações. Em seguida, por questão de ordem, concedida a palavra ao vereador Roberto Mares, o mesmo esclarece e fortalece que, em suas palavras, apenas convida-os e não os convocam, uma vez que a inconstitucionalidade está em convocar os mesmos,
não havendo ilegalidade alguma em convidar. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, a senhora presidente deu por encerrada a reunião, do que para constar, eu e o Karen Ribeiro Lima, servindo como secretária, lavrei a presente ata, que será assinada pelos vereadores presentes à reunião. Maikinique, Bahia, 6 de junho de 2023. Então, com a ausência do vereador, que faz parte dessa comissão, mas aqui estamos eu e o vereador Roberto, e a gente aprova a ata da segunda reunião. Iremos fazer o ato de assinatura neste momento. Neste momento, passo para o membro relator, para que faça as perguntas ao senhor Giovanni Sérgio Guimarães. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer a presença do Dr. Rodrigo, Giovanni Sérgio Guimarães, aqui presente. Lembrando que esse trabalho dessa comissão é para apurar possíveis irregularidades da compra de pneu da Jardim Serviço com o município de Maikinique. E o senhor Giovanni Sérgio, estarei fazendo algumas perguntas e pedimos que o senhor seja objetivo nas respostas para que a gente possa dar prosseguimento aos questionamentos e ao trabalho. Primeira pergunta: qual é o cargo que o senhor ocupa na atual administração? Diretor-chefe da contabilidade do município de Maikinique. Segunda pergunta: o senhor se lembra qual foi a data da nomeação de diretor de contabilidade? 19/12/2022. Terceira pergunta: então o senhor é o responsável por todos os lançamentos diários contábeis da administração, empenho, liquidação e pagamento? Sim. Quarta pergunta: o senhor tem conhecimento das seguintes notas fiscais? Nota fiscal número 176, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.508. Nota fiscal número 177, emissão 13/12/2022, valor total da nota 36.582. Nota fiscal número 178, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.996. Nota fiscal número 179, emissão 13/12/2022, valor total da nota 32.168. Nota fiscal 180, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.732. Nota fiscal número 182, emissão 13/12/2022, valor total da nota 33.344. E nota fiscal 183, emissão 13/12, valor total da nota R$12.746, todas da empresa Jardim Auto Center. Eu queria já falar uma outra pergunta em cima desse conhecimento. O senhor tem conhecimento dessas notas? Olha, pela gestão passada, a gente não tem conhecimento dessa nota. Eu tive que buscar pelos rumores que estava acontecendo
E eu tive que buscar informações e buscar através do proprietário da empresa que me enviasse a segunda via das notas, porque as notas tinham sumido lá da prefeitura, da contabilidade. Então, depois dos rumores, eu procurei saber, peguei as liquidações, os empenhos que provavelmente foram excluídos ou foram levados para a casa de alguém, que eu não sei, e que o senhor Washington Alves da Silva abandonou o seu cargo antes de nos entregar. E, por isso, eu não tive a informação do mesmo para que me entregasse as notas, entendeu? Para poder me falar o problema. As irregularidades eu não sabia, entendeu? Então, eu vou fazer a quinta pergunta em cima da resposta do senhor. Então, o senhor sabe nos informar, no momento que o senhor fala que chegou, não recebeu, não foi repassado pela transição do governo anterior para o senhor, essas notas. Aí o senhor vem e vai atrás das notas. Então, o senhor confirma para nós se os pneus da referida nota acima foram entregues, com a data da entrega e quem o proprietário da empresa que fez a entrega desses pneus. O senhor é conhecedor da administração pública e deve saber que quem tem a responsabilidade de receber mercadorias é o secretário de compras ou o diretor de compras, que nós temos diretor de compras, e algum secretário. Então, não é da minha alçada saber o que foi entregue ou o que não foi entregue, entendeu? Só por conta da resposta do senhor, que o senhor fala assim: na transição de governo, não foi-lhe passado nada em relação ao empenho dessas notas. Aí o senhor responde assim, que o senhor, mesmo sem ser repassada a transição de governo, nada em relação a essas notas, o senhor se preocupou em ir atrás para procurar saber o motivo das notas. Então, quando a gente vai atrás, por que o senhor não procurou saber, em vez de ir atrás das notas para pagar, não procurou saber se os pneus de fato foram entregues para o senhor procurar as notas para pagar? Nenhum momento eu falei para o senhor que eu fui atrás para pagar. Eu fui atrás do problema que eu estava sabendo, dos rumores que estavam acontecendo no município. Inclusive, quem tinha que passar toda a informação seria o controlador interno. Muito bem. A pergunta de número 6. O senhor pode nos falar como funciona o processo de liquidação? Isso é uma dúvida. Para uma nota ser liquidada, ela precisa da entrega integral do produto adquirido pela administração ou não? Olha, sim. Quando você empenha e você entrega a mercadoria ou o serviço, a gente liquida para que seja pago, entendeu? Certo. Então, o senhor confirma que para uma nota ser liquidada, ela precisa ser entregue integralmente o produto adquirido. Certo. Pode ser parcial e pago parcial também. Certo, mas se for liquidada, tem que ter o valor entregue. Certo. Obrigado. Pergunta de número 7. O senhor sabe nos informar se foi alterada as datas da liquidação do dia 13 de dezembro de 2022 para as datas 19 e 21 das referidas notas supracitadas acima? Olha, se foram alteradas, não foi pelo meu CPF, não foi por mim. Só isso que eu posso te dizer. Certo. O senhor conhece Milena Correia Pereira, contadora que tem endereço na cidade de Caetité, funcionária da assessora contábil plena? Ela tem acesso ao sistema contábil da Fator, a qual é o departamento que o senhor faz os registros contábeis? Com certeza, ela é funcionária da plena e presta serviço para o município de Maikinique. Então ela tem acesso, né? Com certeza. O senhor poderia nos informar se foi o senhor quem acessou o sistema da Fator no dia 8 de 2 de 2023
e inseriu as liquidações das notas supracitadas? Não. O senhor sabe me dizer quem foi? Também não. Certo. Porque o denunciante, ele diz que houve essa invasão no sistema e houve essa alteração, conforme ele denuncia nos autos. Pergunta de número 10. Com a implantação, a partir de 1º de janeiro de 2023, do CIAFIC, o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, como funcionam os registros dos atos e fatos da administração orçamentária, fiscal e de seguridade social? O senhor poderia nos instruir alguma coisa em relação a isso? Olha, é o seguinte, como a gente veio de um mandato provisório, tapa-buraco, como diz, muita coisa ficou em atraso. A gente sempre está tentando colocar as coisas em dias, inclusive justamente porque nós não recebemos a prefeitura com suas reais, não entregaram a gente as prestações de conta do período de 1º a 16. Então, nós ficamos nos preparando e buscando os nossos trabalhos para que sejam feitos até o dia 31 de dezembro. Porque a gente não podia fazer do dia 19 para o dia 31 se a gente não tivesse pegado do dia 1º ao dia 16. Você entendeu? Ou não entendeu? Certo. Porque é o seguinte, a gente está fazendo essa pergunta baseado numa nota técnica do Sistema de Controle Externo do TCM, de número 3, de 2022, em conjunto com o Decreto Federal número 10.540/2020, que diz: os atos da execução orçamentária, empenho, liquidação e pagamento devem ser registrados diariamente, objetivando assegurar a ordem cronológica e o cumprimento das disposições da lei. O CIAFIC não deverá permitir a renumeração dos atos da execução orçamentária, a exemplo da nota de empenho, nota de liquidação e nota de pagamento e guia de arrecadação. Então, foi em cima do que o senhor falou, que devido à dificuldade... E outra coisa, eu vou explicar aqui. Está tendo ainda prazos para que a gente adeque ao CIAFIC, entendeu? Então, a gente não está na radicalidade de ser diário. A gente está tendo um prazo para se adequar até um certo tempo. Eu não sei até quando, mas logo vai ser diário. Ok. A resposta de número 11ª. Com base nos autos da denúncia, houve o lançamento no portal do CIAFIC o processo de pagamento pago no dia 13/2/2023, número 318, liquidação número 9, no valor da nota de R$ 41.996, nota fiscal número 178, emitida em 13/12/2022. Em nova consulta no mesmo portal, não encontramos mais o processo acima. Foi encontrado o processo de pagamento número 629, pago em 13/2/2023, da nota fiscal 176, emitida em 13/12/2022, no valor da nota R$ 41.508 e liquidação número 11. Posteriormente, em nova consulta, consta o processo de pagamento número 831, liquidação número 17, no valor de R$ 41.996, com data de pagamento em 13/2, modificando mais uma vez o sistema do CIAFIC. Observando que o valor e nota fiscal é o mesmo da primeira consulta, alterando o número do processo de pagamento e liquidação, ambas da empresa Jardim Auto Center, com base na pergunta anterior, o senhor pode nos explicar o porquê dessas alterações? Eu acho, não, eu tenho certeza que foi por nota fiscal, valores errados. Só fez alterar a nota porque tinha acho que 2 ou 3 notas quase do mesmo valor e o número estava errado. Ele alterou por causa do número da nota. Muito bem, obrigado, eu agradeço a presença e por enquanto é só a pergunta, senhor presidente. Obrigado. Mas eu queria acrescentar alguma coisa, eu posso?
É coisa rápida. O que eu perguntei é isso aí. Eu agradeço, senhor. E eu posso pedir que segunda-feira, já ficar aqui pedido aqui, que segunda... Para participar da tribuna livre. Tribuna livre. O senhor pode fazer um ofício. Não, fazer um ofício, enviar para a Câmara, isso, enviar para a Câmara, e o senhor tem direito, sim, tá? O senhor pode usar a tribuna livre. Eu tenho várias coisas aqui e vocês só perguntarem. É só em relação ao processo aqui. Mas você pode pedir o ofício, enviar o ofício e vir tranquilo. Tem direito, é todo mundo. Mas obrigado desde já agradeço vocês, estou à disposição. Obrigado. Entendeu? E vou fazer o ofício. Pode sim. Isso. Ao presidente. Isso. Chama Jean. Obrigado, senhor tá. Obrigado, Sérgio. Obrigado, viu? Pelo esclarecimento. Um abraço. Agora vamos ouvir a segunda testemunha, o senhor Jean. Em primeiro lugar, boa noite, o senhor Jean Meira. E em nome dessa mesa, agradeço a presença do senhor, de livre e espontânea vontade. Passo a palavra para o relator. Boa noite, senhor Jean. Queremos agradecer aqui a presença do senhor nessa comissão. Teremos algumas perguntas para o senhor, na condição de testemunha, relatando que tudo que for dito aqui vai servir de provas, de fatos para ser determinante na relatoria e ser encaminhada ao Ministério Público. Então é bom que a gente fale o que for realmente de fato para que o Ministério Público possa ter ciência do que de fato aconteceu. Senhor Jean, qual é o cargo que o senhor ocupa na atual administração? O microfone está aí, senhor. Liga. Sobe aí. Sobe. Senhor Jean, o senhor hoje se encontra na condição de testemunha, e deve falar a verdade, sob pena de cometer o crime de falsidade de testemunho. Ok, tudo bem. Boa noite a todos. Atualmente eu exerço o cargo de controlador interno. Controlador interno, né? Diretor do Departamento Controlador Interno. A pergunta de número 2, senhor Jean. O senhor se lembra qual foi a data da nomeação do cargo que o senhor ocupa? 19 de dezembro de 2022. O senhor poderia nos explicar qual é a função do cargo que o senhor ocupa? Sim, vou tentar. Eu só relatar aqui que eu estou com chikungunya. E eu vou ter algumas dificuldades, principalmente de fala, às vezes. Tranquilo. Mas vamos lá. O cargo de controlador do município é aquele que tem a prioridade, de realizar tudo que for atos da administração, como contábil, financeiro, pessoal, tudo. Ver a legalidade de tudo. Relembrando aqui, para que a população entenda,
o artigo 74 da Constituição Federal de 88 diz que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidade do direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. O parágrafo 1º do artigo 74, inciso 1º, diz assim: os responsáveis pelo controle interno, eles, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Então, o senhor sabe que a função que o senhor ocupa é uma função que ela é totalmente ligada ao Executivo, é solidária até aos atos do Executivo. Então, é por isso que é muito importante que, às vezes, a pessoa não tem noção do poderio que é controlador interno. Mas o senhor respondeu, sim, de forma simplificada. A pergunta de número 4 diz: o senhor tem conhecimento das seguintes notas fiscais? Nota fiscal número 176, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.508. Nota fiscal de número 177, emissão 13/12/2022, valor total da nota 36.582. Nota fiscal número 178, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.996. Nota fiscal 179, emissão 13/12/2022, valor total da nota 32.168. Nota fiscal número 880, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.732. Nota fiscal 182, emissão 13/12/2022, valor total da nota 33.344. E a nota fiscal 183, emissão 13/12/2022, valor total da nota R$ 12.746, todas da empresa Jardim Auto Center. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento dessas notas. De todas, não. Mas eu tenho ciência que, consultando programa financeiro, contábil, vi. Como que o senhor consultou o programa financeiro contábil se o próprio depoente anterior ao senhor fez o seguinte relato, dizendo que não tinha essas notas no programa financeiro contábil da prefeitura, que foi procurar lá através das notas na segunda via da empresa? E aí eu queria saber do senhor: o senhor consultou o programa financeiro contábil e encontrou essas notas? Operação da nota. A nota em si, não. Aí, só se ele foi, com certeza, ele foi na empresa contábil, ele encontrou a nota. Entendi. Mesmo porque foi emitida em 13/12/2022, na gestão de Lorivaldo Francisco. Entendi. Obrigado. Pergunta de número 5. O senhor pode nos falar como funciona o processo de liquidação? Eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida. Para uma nota ser liquidada, ela precisa da entrega integral do produto adquirido pela administração ou não? Nem sempre. Às vezes o fornecedor não tem todo o material disponível, fica para entrega em outra data. Então, ela pode ser liquidada e depois que entrega o produto? Na prática,
acontece isso. Mas, na verdade, não deveria acontecer. Entendi, porque é estranho, porque quando a gente faz a compra de qualquer mercadoria, o primeiro ato é conferir o produto, né? Então, o senhor mencionando aí que nem sempre. Então, pode liquidar a nota e depois entregar o produto. Que na prática acontece isso muitas vezes. Eu entendi. O senhor sabe nos informar se foi alterada as datas da liquidação do dia 13 de dezembro de 2022 para as datas 19 e 21 das referidas notas supracitadas acima? Não sei. Porque é o que eu estou falando para o senhor. O setor do senhor é coligado com o setor do senhor Giovanni Sérgio, né? Sim. Então, praticamente, eles têm que ter sincronias. Mas, no meu caso, é ver se está tudo de acordo com o empenho. Se está certo. Certo, porque o denunciante... A licitação, processo licitatório, entendeu? O contrato, publicação, tudo isso. Essa é a função do senhor, observar se está tudo ok. Se tivesse tudo correto. Mas aí o senhor diz que a entrega do material não precisa... Como é que o senhor vai conferir e ver se está correto se não tem entrega do material para liquidação? A minha resposta foi essa. O correto é a entrega do todo o material. Mas na prática não acontece isso muitas vezes. Entendi. É porque é estranho, né? Como é que a gente vai ver se está correto se não vê o material para fazer a liquidação? Mas tudo bem, eu entendi. Que o denunciante ele diz que tem provas que foram alteradas as datas dessa liquidação. A pergunta de número 7. O senhor conhece Milena Correia Pereira, contadora que tem endereço na cidade de Caetité e funcionária da assessoria contábil plena? Ela tem acesso ao sistema contábil da Fator, a qual departamento faz os registros contábeis? Sim, conheço. Não de moradora de Jequié, conheço ela de Vitória da Conquista. Obrigado. Onde trabalha. Pergunta de número 8. O senhor poderia nos informar se foi o senhor quem acessou o sistema da Fator no dia 8/2/2023 e inseriu as liquidações das notas supracitadas? Se foi eu? Sim. Não, porque o controlador interno não pode ter acesso ao... Consulta ao programa, sim. Mas a liberdade de inserir dados, não. Entendi. Pergunta de número 9. Com a implantação, a partir de janeiro de 2023, do CIAFIC, o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, como funcionam os registros de atos e fatos da administração orçamentária, fiscal e de seguridade social? O senhor sabe dizer alguma coisa em relação ao CIAFIC? O CIAFIC funciona diariamente. Entendeu? A inclusão de dados do município, no caso da prefeitura, isso é diário. Receita e despesa. Isso. A gente vê aí que o senhor falou certinho, o CIAFIC, ele funciona para se alimentar diariamente. Ainda não funciona diariamente. Você tem a liberdade de um dia ou dois, mas diariamente, com certeza, vai ser bom para todo mundo. Isso. É justamente em cima disso. Então, se o denunciante faz uma denúncia grave, né, que foi alterado as datas, inserida a liquidação das notas supracitadas de uma data para outra em dia posterior, então já está quebrando a regra do sistema do CIAFIC, né? Como a gente também recebendo uma mercadoria, fazendo a liquidação dessa mercadoria e não conferindo a entrega dessa mercadoria na sua integralidade, também como é que a gente vai alimentar o sistema se vai vir em outro dia uma outra relação. Mas tudo bem. A pergunta de número 10. Com base nos autos da denúncia, houve o lançamento no portal do CIAFIC o processo de pagamento pago no dia 13/2/2023, número 318, liquidação número 9, no valor das notas 41.996, nota fiscal número 178, emitida em 13/2/2022. Em nova consulta no mesmo portal, não encontrou mais o processo acima.
foi encontrado o processo de pagamento 629, pago em 13/2/2023, da nota fiscal número 176, emitida em 13/12/2022, no valor das notas de R$ 41.508, liquidação número 11. Posteriormente, em outra consulta, consta o processo de pagamento número 831, liquidação número 17, no valor de R$ 41.996, com data de pagamento em 13/2/2023, modificando mais uma vez o sistema do CIAFIC. Observando que o valor em nota fiscal é o mesmo da primeira consulta, alterando o número do processo de pagamento e liquidação, ambas da empresa Jardim Auto Center. Com base na pergunta anterior, o senhor, como responsável do setor de controle interno, poderia nos explicar o porquê dessas alterações? Isso se trata de resto a pagar. Talvez seja essa a alteração. A única coisa que eu posso responder. Talvez seja essa a alteração. Não, beleza. Talvez a alteração seja essa, mas com certeza isso é resto a pagar. Certo. Quem é o responsável por enviar os programas de pagamento para a secretária de Finanças, programar e efetuar os pagamentos liquidados? Contabilidade. Depois de empenhado e liquidado, é enviado para a contabilidade. Para o setor financeiro. Certo. É a contabilidade, né? Porque no relato da senhora Nívia Ferraz, ela diz que o que chega na mesa dela, ela liquidada, ela paga. É a contabilidade que repassa. Certo, certo. Então, o setor do senhor não tem essa responsabilidade em cima disso. Certo. A pergunta de número 12, em acesso ao Tribunal de Contas do Estado, foi encontrado a relação de restos a pagar processado no exercício 2022. Uma vez que o denunciante relatou que cancelou as compras dos pneus por não ter sido entregue, como o senhor afirma, através de assinatura na relação supracitada, a entrega desses pneus e por quem chegou ao seu conhecimento a relação dessa despesa? A entrega não é responsabilidade minha de receber. Eu assino como controlador interno, que está tudo certo, tudo de acordo. Eu entendi. O recebimento não é responsabilidade do controlador interno. Entendi. Quer dizer, o senhor assinou... Não, assinei como controlador interno, como se a licitação ocorreu, embora em anos diferentes. A licitação ocorreu em 2022, mas eu consultei. Vocês têm a licitação aí? Tem um processo licitatório aí? Tem nos autos ali. Eu poderia... Não. Mas por que não? Porque o senhor está aqui como testemunha para responder as perguntas aqui. Quem tem acesso aos autos do processo aqui não é o senhor. Com certeza não tem. Mas a responsabilidade de recebimento de material, o senhor pode olhar aí no empenho e liquidação, que não é minha. Certo. Porque assim, lá, eu vou repetir de novo. Lá no TCM, encontramos lá, em acesso ao Tribunal de Contas do Estado, foi encontrado a relação de restos a pagar, ou seja, restos a pagar que veio da gestão anterior. O senhor está certíssimo, o senhor falou. Nem todos. Processados do exercício de 2022. Sim. O que foi pago. Uma vez que o denunciante relatou que cancelou, o senhor Washington Alves da Silva, ele cancelou essa compra. Ele cancelou. Então, quando? Não existe mais. No momento que veio essa compra para ele relata nos autos que ele cancelou. Como é que existe esses restos a pagar? O senhor conseguiu colocar lá, enviar. O relato dele data de 14 de dezembro, mas só incluiu no sistema do ETCM no dia 17 de maio de 2023. Não consta também na ata de instalação e transmissão de cargo, que seria muito importante. Outra coisa, o gestor, o senhor Lorivaldo Francisco, em momento algum se manifestou. É justamente o que acontece. O que eu quero dizer é isso. Na transição, essa pergunta eu fiz para todos os entrevistados. No governo de transição, o senhor recebeu do governo anterior
esse assunto em relação a essas notas? Essas, não. Não. Pronto. Aqui, É isso que eu quero saber. ato de instalação. Aí. Transmissão de carro. Não consta. Então, o senhor não recebeu nada informando sobre a relação dessas compras de pneus da gestão anterior? Nem do gestor anterior. Certo. O gestor anterior simplesmente deixou em cima da mesa tudo que tinha lá de liquidação. Certo. Também em consulta ao Tribunal de Contas, na competência de dezembro de 2022, o relatório de controle interno para tomar conhecimento se foi citado alguma irregularidade mensal, não foi encontrado o relatório, e sim uma declaração da prefeita informando que não houve relatório no mês, já que o senhor é o responsável por enviar esses relatórios. Por que o senhor não fez o relatório mensal? O relatório mensal de 2022? De dezembro. Dezembro de 2022. Não era responsabilidade minha. Até a data que a prefeita nova tomou posse, a responsabilidade era do seu Washington. Assim como a prestação de contas de dezembro até a data era do ex-gestor. Certo. Mas ninguém interessou. Foi preciso a prefeita atual tomar conta disso. Porque ela tinha que entregar o mês de janeiro. Deixa eu perguntar e ao até senhor. Hoje não concluiu. Deixa eu perguntar ao senhor novamente. Eu perguntei ao senhor qual foi a data da posse do senhor. O senhor respondeu 19/12/2022. Não foi isso? A data da posse do senhor? Se não me falha a memória, foi. Então, pronto. Se em 19/12/2022 o senhor recebeu o cargo, o senhor foi empossado, o mês de dezembro não seria competência do senhor também? Mês de dezembro, não. Não? Que informação eu tive? Entendi. Que informação eu tive? Tudo bem. Por enquanto é só, presidente. Eu agradeço eu quero a deixar participação. Aqui... Muito obrigado, viu? Outra coisa aqui, eu posso comentar? Mas eu não posso comentar nada? É porque aqui, Jean, você está na condição só de testemunha. Em nome dessa mesa, né, dessa comissão, eu agradeço a presença do senhor. Em nome de todos. O senhor está liberado. Não. Agora não, porque ela vai abrir a ata ainda, né? Mas fica tudo registrado aqui no vídeo. E aí você vai ter acesso à ata. Obrigada, Deus abençoe. Convidamos agora a testemunha, o senhor Anselmo. Em primeiro lugar, boa noite, senhor Anselmo. Em nome dessa comissão, a gente agradece a sua presença, né, por livre e espontânea vontade. E lembrando que o senhor está aqui como testemunha, na condição de testemunha, e deve falar a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Vou passar a palavra para o relator neste momento, fazer algumas perguntas ao senhor. Bem? Boa noite, senhor Anselmo. Queremos agradecer a presença do senhor aqui nessa noite também. Boa noite a todos. Irei fazer algumas perguntas ao senhor e queria que, se o senhor possível, né, o senhor fosse objetivo com as respostas. Senhor Anselmo,
qual era o cargo que o senhor ocupava na gestão anterior? Eu ocupava o cargo de departamento de compras e almoxarifado, fiscal de contratos. Qual era a função do senhor à frente do departamento de compras e almoxarifado? Qual era a função do senhor nesse cargo? Fazer o quê? Qual era a função? Minha função era comprar, receber e conferir. Certo. Então, a função do senhor era comprar, receber e conferir. O senhor reconhece que fez a requisição de compra dos pneus no valor aproximado de 244 mil para a empresa Jardim Auto Center e foi autorizado pelo prefeito? Sim. Então, o prefeito autorizou as compras. Autorizou as compras e eu fiz as requisições. Quem foi o representante da Jardim Auto Center que o senhor entregou as requisições das compras dos pneus e qual foi a data de entrega e emissão? Essas requisições eu fiz as requisições e foram entregas a Kaique Jardim no dia 13 de dezembro. Certo, então o senhor entregou pessoalmente ao senhor Kaique Jardim? Pessoalmente. O senhor recebeu os pneus e as notas fiscais para a conferência? Vou falar as notas. 176, emissão 13/2/2022, valor total 41.508. Nota 177, emissão 13/2/2022, valor total da nota 36.582. Nota 178, emissão 13/2/2022, valor total da nota 41.996. Nota 179, emissão 13/12/2022, valor total da nota 32.168. Nota fiscal 180, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.732. Nota fiscal 182, emissão 13/12/2022, valor total da nota 33.344. E nota fiscal 183, emissão 13/12/2022, valor total da nota 12.746, ambas da empresa Jardim Auto Center. O senhor recebeu esses pneus para conferir? Não recebi. O senhor sabe nos informar se essas compras foram canceladas? Sim, sei porque quem recebia o material na época era eu, né? Então eu chamei o setor de responsável, o senhor Washington, e cancelamos essas compras. É justamente a pergunta 7 que eu ia fazer, mas o senhor respondeu. Como que essas compras foram canceladas? O senhor falou que o senhor chamou o setor responsável e ele... Isso. Como não recebeu o material, aí... Essa compra foi cancelada. Entendi. Então, as notas vieram no mesmo dia 13/2 da requisição, quer dizer, teve aí acelerar o processo, né? Quer dizer, o senhor fez a requisição no mesmo dia e no mesmo dia a nota chegou. Isso. Mas aí o material não chegou, só chegou as notas. Só chegaram as notas. Foi notificado com o senhor Washington foi e cancelou as notas, essa compra, né? Isso, a compra foi cancelada. Certo. Com base na denúncia, foi encontrado notas de liquidação referente a essas compras acima, com assinatura do senhor. O senhor confirma que foi o senhor que fez essa assinatura? Não. Então, não foi o senhor que fez essa assinatura que está lá nos autos, né? Não foi por quê? Porque se essas compras teriam sido canceladas, como que eu ia assinar uma nota? Entendi. Entendeu? Então, Muito não obrigado. foi assinada por mim. Muito obrigado. Então, por enquanto, eu agradeço, já foi esclarecedor, tá? Muito obrigado, senhor Celso, muito obrigado. Eu agradeço por enquanto. Ok? Boa noite para todos. Em nome dessa comissão, agradecemos a sua presença, senhor Anselmo, por livre, espontânea vontade. Se quiser continuar com a gente, pode se sentar ali, se não, está liberado.
Vamos ouvir agora a testemunha Gimaldo. Boa noite, senhor Gimaldo. Nós agradecemos a sua presença aqui nessa comissão. Lembrando que o senhor está aqui na condição de testemunha e deve falar a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho. Neste momento, o senhor pode fazer a sua saudação à população. Boa noite. Boa noite, vereadora Fanny. Está baixinho. Senhor Roberto, Roberto Mares e os demais aqui presentes. Também boa noite a todos aqueles que nos estão assistindo aí através do Facebook. Eu tenho dizer uma boa noite, que Deus possa também estar abençoando e conduzindo, hoje o termo dessa reunião, conduzindo vim aqui a atender a convocação feita pelos senhores da comissão aí, e dentro do possível responder aquilo que for cabível. Neste momento vamos passar ao relator, para que faça as perguntas ao senhor. Tudo bem? Tudo bem. Estou à vontade, o relator também fica à vontade. Boa noite, senhor Gimaldo. Eu vou fazer algumas perguntas ao senhor e queria que o senhor nos fosse objetivo nas respostas. Qual era o cargo que o senhor ocupava na gestão anterior? Meu cargo na gestão anterior, diretor de contabilidade. Qual era a função do senhor à frente do departamento de contabilidade? A minha função como diretor de contabilidade era fazer os lançamentos contábeis, anual, a prestação de conta anual. Então, tudo que for parte da prestação de conta do município entra na parte do departamento de contabilidade, onde eu fazia parte. Muito bem. O senhor permaneceu no cargo acima até quando? Eu permaneci no cargo até o dia 16 de dezembro do ano de 2022. Pergunta de número 4. As seguintes notas fiscais de compras de pneus foram entregues nas mãos do senhor. Vou refalar as notas. Foram entregues nas mãos do senhor? E se sim, por quem? Nota fiscal 176, emissão 13/12/2022, valor da nota 41.508. Nota fiscal 177, emissão 13/12/2022, valor total da nota 36.582. Nota fiscal 178, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.996. Nota fiscal 179, emissão 13/12/2022, valor total da nota 32.168. Nota fiscal 180, emissão 13/12/2022, valor total da nota 41.732. Nota fiscal 182, emissão 13/12/2022, valor total da nota 33.344. Nota fiscal 183, emissão 13/12/2022, valor total da nota 12.746. Ambas da empresa Jardim Auto Center. Reformulando a pergunta. As seguintes notas fiscais de compra dos pneus foram entregues nas mãos do senhor e por quem? Se sim. Sim, foi entregue em minhas mãos através do senhor Kaique Jardim. O senhor Kaique Jardim é o atual vice-prefeito da cidade, o senhor sabe dizer? Sim. Essas referidas notas chegaram a ser liquidadas pelo senhor na data de 13/12/2022? Sim. Foram liquidadas e foram excluídas porque o material, eu ouvi dizer que, através do senhor Anselmo, que o material não foi entregue. O senhor confirma isso?
enquanto o material não ser entregue, eu não vou confirmar porque não era minha área, não era da minha postura, assim, do setor onde eu trabalhava. Então, como eu já falei, o departamento de contabilidade é para poder fazer os lançamentos. Certo. Agora, a nota excluída foram excluídas sim. Estava liquidada e elas foram excluídas. Certo. Essas notas foram excluídas. O senhor se recorda que o senhor pegou essas notas e repassou para alguém ou destruiu essas notas? Não, as notas não foram entregues a pessoa nenhuma. As notas foram destruídas. Certo. O senhor, como pregoeiro na gestão anterior, poderia nos informar qual foi a data da vigência do contrato número 146A de 2022 com a empresa Jardim Auto Center? Como sendo pregoeiro, né? Então, quando faz o pregão por registro de preço, sei lá o que for, dentro do ano, então a vigência do contrato sempre é o dia 31/12 do ano em vigência, né? Por exemplo, 31/12 do ano de 2022. Certo. Então, com a vigência desse contrato, então, poderia fazer entrega desse produto até essa data? Porque se o contrato estava vigente até 31/12, então poderia ser entregue até 31/12. Porém, como eu falei, no dia eu só fui, né, ali fazendo parte desse contexto do departamento até o dia 16 de dezembro. Certo, obrigado. O senhor se recorda de ter passado essas liquidações ou notas supracitadas para a atual administração? Não. Então, elas não foram passadas para a nova administração, porque quando eu fiz a liquidação, houve a exclusão e a destruição das notas. Então, não tinha como passar essas liquidações para a nova gestão. Certo. O senhor também poderia nos informar qual era a empresa que tinha contrato vigente com o município na gestão anterior para o serviço de borracharia, visando a manutenção da frota de veículos leves e pesados? A empresa que participou da licitação e ganhou a licitação para esse serviço de manutenção de borracharia é a empresa de Hermínio, se não me engano, Hermínio Pereira, né? Certo. Hermínio Gonçalves Neto. Essa que é a empresa que... O Popular Pereira, né? O Popular Pereira, né? Certo. É porque o depoente aqui, o secretário de transporte, ele falou que uma parte desse material foi feito na borracharia do senhor Pedro, né? Então, é por isso que eu quero saber do senhor aqui, mas eu agradeço a sua participação. É a última pergunta. O senhor também pode nos informar se o senhor Pedro da Silva Machado tinha contrato junto ao município do serviço de borracharia visando a manutenção da frota de veículos leves e pesados? Não, na gestão passada não, porque desde quando tem uma licitação, que é o mesmo serviço, então as duas empresas não podiam participar, né? Então, a única empresa que participou e ganhou o serviço foi a empresa de Sr. Hermínio Gonçalves. Então, a única empresa que prestava serviço de borracharia ou manutenção à frota do município era a empresa de Hermínio Gonçalves, Popular Pereira. Eu agradeço o senhor, muito obrigado pelo esclarecimento e, por enquanto, é só, senhora presidente. Quero agradecer a presença do senhor Gimaldo, né, que esteve conosco nessa CEI, né, como testemunha por livre e espontânea vontade. E o senhor está liberado, se o senhor quiser continuar com a gente, o senhor pode continuar, senão o senhor está liberado. Eu que agradeço, né, pelo convite, aceito, né, a senhora presidente da CEI, o relator, o senhor Roberto de Ouros e os demais estão presentes. Então, fique à vontade, vocês também à vontade, então saindo agora, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Neste momento vamos ouvir a testemunha, senhor Gilberto Malaquias. Em primeiro lugar, boa noite, senhor Gilberto. Boa noite. Em nome dessa mesa, a gente agradece a sua presença, né? Agradecemos também pelo senhor ter aceitado o nosso convite
e estar aqui conosco, né, de livre e espontânea vontade. Lembrando que o senhor aqui é testemunha, né, e deve falar a verdade sob pena de cometer o crime de falsidade ideológica. Neste momento, passo para o senhor fazer a saudação, né, se o senhor quiser, senão a gente já passa para o relator. Pode passar. Então, passo para o relator neste momento. Ele vai fazer algumas perguntas ao senhor também. Boa noite, senhor Gil. Queremos noite, agradecer aqui a presença do senhor nessa noite. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, uma vez que o senhor era secretário de transporte ali na gestão do prefeito interino, o senhor Lorisvaldo Rodrigues. E eu queria perguntar, o senhor pode nos confirmar qual era o cargo do senhor ocupava na gestão anterior? Não entendi. Qual era o cargo do senhor? Secretário de transporte. Certo. O senhor ficou no cargo até que dia? O senhor se recorda? 15 de dezembro. 15, né? Que foi exonerado 16, não é isso? Certo. O senhor poderia nos informar se do dia 13/12 de 2022, que foi o dia que, segundo relatos, foram emitidas umas notas de uma possível compra de pneus da Jardim Auto Center. Dia 13/12, até o dia 16/12, que foi a data que o senhor foi exonerado. O senhor poderia nos informar se nesse período foram entregues ao senhor pneus para reposição da frota do município? O senhor chegou a receber? Não recebi nenhum, não. Eu agradeço, já é satisfatório a testemunha. Senhor presidente, muito obrigado, eu agradeço a todos. E para mim, pelo momento, é só. Agradeço a todos e uma boa noite. Nós agradecemos nessa mesa, essa comissão, agradece a sua presença por estar aqui conosco de livre, espontânea vontade. Se o senhor quiser fazer uso, boa noite à população, alguma coisa, se não, o senhor está liberado. Agradecer a vocês, né, pelo convite. Estamos aí à disposição. Se precisar, nós estamos aí. Tá bom? A gente agradece a compreensão, vocês, né? E se precisar, a gente convoca de novo. Tá bom. Neste momento, né, nós agradecemos a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa reunião, essa CEI, né, CPI especial de inquérito, e declaro encerrada essa sessão.